Da minha experiência no Tempo e o Modo, que se resume há poucos anos, desde 1968 a 1971, uns 3 anos mais ou menos, ficaram certas notas muito curiosas. Primeiro do que tudo, com esta ideia de que o coletivo é que devia imperar na redação e não o redator individual, acabou por acontecer que havia artigos assinados por pessoas que não os tinham feito, havia artigos assinados por nomes que correspondiam a um conjunto de pessoas que os tinham feito e, portanto, digamos, também se britou completamente a ideia de que a pessoa é muito importante, quando, na verdade, o que é mais importante são as ideias que se veiculam e não propriamente as pessoas que as escrevem. Isto é, o Tempo e o Modo não criou figuras, mas criou ideias. E isso é um aspecto extremamente importante. Aliás, o Tempo e o Modo trabalhava de uma maneira singular. Primeiro discute-se, depois escreve-se e depois discute-se outra vez. Isto é, primeiro havia discussões furiosas à volta da mesa de redação do Tempo e o Modo. A mais importante que me recordo agora é precisamente a proposta da publicação do livro do João Martins Pereira, Portugal que Futuro, que surgiu numa época extraordinária. E esse livro, que é um livro que teve uma enorme importância, tem maior importância hoje do que naquela altura parecia, esse livro suscitou uma discussão tremenda dentro do Tempo e o Modo. E geralmente fui atacado porque ainda era demasiado à direita daquilo que devia ser. Não por ser um bom livro na altura, mas por estar ainda à direita do que a época, os movimentos culturais de massas, os movimentos políticos exigiam. Então havia uma grande discussão sempre sobre as coisas e só depois então é que se partia para fazer os artigos que a revista iria publicar. Quando a revista se publicava, transformou-se, por essa época, a partir de 72, naquilo que os marxistas chamam um organizador coletivo. Isto é, a discussão que havia antes de fazer a revista era agora prolongada por discussões à volta da revista em todo o país. Os próprios redatores do Tempo e o Modo e outros apoiantes do Tempo e o Modo levavam a revista e em Alhos Vedros, em Almada, em Vieira de Leiria, no Porto, em Bragança, reuniam grupos de jovens para discutir aquelas ideias. E formou-se assim, na prática, aquilo que a teoria já há muito tempo falava, mas ninguém sabia como era, que é essa espécie de organizador coletivo, que é o papel, de facto, de uma revista ou de um jornal de esquerda, é esse, não podia ser outro. Outro exemplo. As eleições eram discutidas dentro do Tempo e o Modo. As eleições, estou a falar das eleições anteriores ao 25 de Abril, aquelas eleições organizadas pelos fascistas, eram discutidas continuamente, durante noites e noites a fio, dias e dias a fio. Deve-se ou não se deve participar nas eleições do Marcelo Caetano, com o Marcelo Caetano? Deve-se ou não se deve participar? Bom, a esquerda dizia que não se devia participar, que era pura e simplesmente tempo perdido, mas lá havia um grupo ligado ao que veio a ser mais tarde do Partido Socialista, o Dr. Mário Soares, etc., que achava que se devia participar, em todo o caso, era bom participar. E havia uma luta medonha sobre os que defendiam a participação nas eleições fascistas e os que achavam que não valia a pena perder tempo com isso e que se devia avançar era por outras formas de organização mais importantes, como, aliás, o tempo veio a dar razão, porque se no 25 de Abril, se essas formas de organização mais importantes não existissem, no 25 de Abril tinha-se assistido a uma chapelada de um golpe militar, a uma quartelada do golpe militar, e não verdadeiramente a uma revolução, porque não foram as Forças Armadas, nem o movimento dos capitães que fez a Revolução do 25 de Abril, mas uma revolução que se fez apesar do movimento das Forças Armadas e do movimento dos capitães. Estas discussões eram extraordinárias, porque se fazia numa altura em que não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de reunião, não havia liberdade para nada. E, apesar de tudo, vencia-se. Foi aqui que se começou a vencer o fascismo na prática, isto é, na luta prática. As pessoas apareciam, era proibido reunir e reuniam. Era proibido discutir e discutiam. Era proibido expressar o pensamento e expressavam. E já não chegava polícia, já não havia polícia que chegasse para parar isto tudo. Portanto, estes movimentos do Tempo e o Modo tiveram uma importância enorme. Não foram apenas os partidos políticos que já existiam, e nessa altura eram só dois, era o PCP e o MRPP. Não foi apenas os partidos, não. Foram estes instrumentos de massas, alargados, de frente,
que englobavam toda a gente e mais alguma, naturalmente de esquerda. A esquerda era um conceito um pouco vago nessa altura, mas era mais fácil de definir porque era tudo o que era contra o fascismo, contra o Salazar, contra o Marcelo. Isso era suficiente para estar de um lado. O resto estaria do outro. O Tempo e o Mato teve um papel nessa reorganização dos movimentos culturais e políticos em Portugal que nunca será demais recordar. E hoje podem se esquecer do Tempo e o Moda, podem te dizer mal dele, tanto na fase em que foi católico ou progressista, como na fase em que foi marxista e leninista. Podem dizer mal dele, mas o papel ninguém pode negar. Isto é uma força cultural e política que existiu em Portugal e que nunca poderá ser esquecida.